Boa noite, amigos ouvintes. Estamos chegando ao ar com o programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte. E no programa Filosofando de hoje, vamos acompanhar a segunda parte da entrevista com o professor Carlos Nogué, falando sobre a essência do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Professor, qual a relação entre ética e política no pensamento de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás aí é muito aristotélico na partida, mas remata o seu edifício, como sempre, teologicamente. Eu vou explicar isso ao final. Eu peço que ao final você me faça essa pergunta. Qual a essência do tomismo? Muito bem. A política é uma espécie de continuação da ética. Aliás, em Santo Tomás, como até Kant, não há distinção entre ética e moral. Essa é uma distinção instalada erroneamente por Kant. Muito bem. A política é, com respeito à ética, uma espécie de arte. Ambas são artes. São artes, é o que se chama de arte, que tem sua parte de ciência, mas são fundamentalmente arte porque são práticas. Pois bem, tanto a ética, a política é uma espécie de acabamento arquitetônico da ética. O indivíduo não só é ético por ser, mas para sê-lo em comunidade, donde a política, ou seja, a arte de bem viver na polis. Então, a política está para a ética como uma ciência, como uma arte arquitetônica. Ela é mais ampla que a política e a ética, e a ética se ordena a ela. Mas, como eu vou dizer ao final, Santo Tomás é antes de tudo teólogo. Ele não é um filósofo, ele é um teólogo. É um teólogo que se vale de raciocínios filosóficos próprios ou alheios. Tá? Por razões que ele explica no artigo 5 da primeira questão da Suma Teológica. Muito bem. E como teólogo, diz ele, o homem deve viver virtuosamente na polis, não por ela mesma, mas para ordenar-se aquilo que ele se ordena sobrenaturalmente, ou seja, a beatitude eterna, ou seja, o desfrute, o usufruto da visão de Deus. Pois bem, assim você remata a visão ético-política de Santo Tomás, ordenando a vida ético-política de cada um de nós a Deus, a beatitude eterna, o que é o fim da própria teologia católica. Professor, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre essa relação do eterno, o eviterno e o finito. Vamos usar as palavras dele, certo? Isso. Eternidade, evo e tempo. O tempo é a medida do movimento, segundo um antes e um depois. Definição aristotélica que Santo Tomás assume completamente, certo? É o tempo das criaturas corpóreas, sujeitas à geração e corrupção. O evo é aquilo que está entre o tempo e a eternidade e que é, entre aspas, o tempo dos anjos e das almas humanas separadas do corpo após a morte. E a eternidade é aquela vida completa, perfeita, que usufrui de si mesma, em si mesma, da forma mais simples e absoluta, como diz Boécio, que é Deus mesmo. Eterno, neste sentido próprio, só Deus mesmo, só a eternidade mesmo, só a eternidade de Deus. Está claro? Os 3 graus. Eternidade é Deus, é a de Deus. Tá? Evo é o dos anjos e das almas separadas do corpo após a morte. E o tempo é o das criaturas corpóreas, ou seja, é a medida do movimento, segundo um antes e um depois. Como o professor bem lembrou, então, qual seria a essência do tomismo? Então, eu repito que muitos e bons e grandes, famosos tomistas, célebres tomistas, dizem que a tese do ato da potência é a essência do tomismo, da doutrina de Santo Tomás. Não é possível por 2 razões. Primeiro, antes de tudo, a tese do ato da potência é uma doutrina estritamente físico-metafísica, tá? É uma estritamente filosófica. E Santo Tomás é, antes de tudo, um teólogo sagrado, cujo fim último de sua ciência é ordenar tudo a Deus. Bom, 2. Se mesmo nos raciocínios filosóficos de que se vale, próprios ou alheios, a doutrina de Santo Tomás, se
assemelhasse, tivesse por essência a tese do ato e da potência, ela se igualaria à doutrina de Aristóteles, o que é impossível. Então, não se distinguiria da de Aristóteles. Pois bem, no campo estritamente metafísico, filosófico, Santo Tomás, conquanto não nos tenha deixado uma doutrina acabada, deixando-nos esta tarefa a nós, os tomistas, no entanto, se funda em algo preciso. É uma espécie de catedral cujos fundamentos, cujos alicerces são o pensamento de Aristóteles, incluída a tese do ato e da potência, mas levado às suas últimas consequências, ou seja, a consequências que o mesmo Aristóteles, talvez por uma espécie de cansaço intelectual, não levou sua própria doutrina. Mas como remata este edifício, esta catedral Santo Tomás de Aquino? Remata com a tese platônica da participação corrígida. A maneira como ele corrige isso está explicitada essencialmente em sua Suma contra os Gentios. Mas o conceito de participação platônica, que ele toma, tendo por viés, tendo por intermédio o chamado pseudo-Dionísio Areopagita, é a espécie de domo, de cúpula que remata a catedral de seu pensamento, que tem por fundamento, repito, do ponto de vista filosófico, metafísico, que tem por fundamentos o pensamento de Aristóteles. Muito bem, o que faz Santo Tomás é, na verdade, uma síntese, e uma síntese em duplo sentido. Ele é uma síntese no sentido de que sua doutrina amalgama uma série de verdades saídas de doutrinas alheias. Nesse sentido, ela é uma síntese. Mas também é uma síntese no sentido de superar ou as incompletudes de um pensamento de Aristóteles ou as deficiências, as deformações de um pensamento de Platão. Mas chega a tal ponto sua síntese que, no final da vida, em talvez seu último escrito metafísico, que é sobre as substâncias separadas, né, um opúsculo, ele chega a dizer que não há divergência entre Aristóteles e Platão. Curioso, ele já está olhando tudo do ângulo de sua mesma síntese. Aí está a essência do tomismo, e não, como se quis fazer crer, na tese do ato e da potência. Eu acredito que ficou bem exposto, professor. O professor gostaria de deixar uma mensagem ao ouvinte do programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte? Estudar Santo Tomás, né? Mas estudar Santo Tomás não é estudar ao modo como nós estudaríamos, por exemplo, num banco escolar, né? Tem de fazer um trabalhinho no final. Não, é toda uma vida. É realmente toda uma vida. Eu tenho certeza de que vou morrer, já estou com 61 anos, e terei compreendido parcamente o tomismo. Por quê? Porque Santo Tomás é, de fato, daquelas coisas na existência que não se repetem. É único. O alcance intelectual desse homem era exponencial, estava além da média dos homens, mesmo dos seus homens mais brilhantes, e, portanto, a docilidade ante seu pensamento é o primeiro requisito do estudo. Docilidade, calma, paciência, saber que vamos enfrentar nesse estudo séculos de certas incompreensões, mesmo da parte de grandes tomistas, e que é preciso superar essas incompreensões com esforço, paciência, dedicação e docilidade ao espírito e à letra do mestre. Então, muito obrigado, professor Carlos Nogué, pela disponibilidade em estar dando essa bela entrevista que vem enriquecer o programa Filosofando. Sim, eu é que agradeço muito a você. Muito obrigado, tá? E estou sempre à disposição. Boa noite. Boa noite. Você está ouvindo o programa Filosofando. Curta nossa fanpage www.facebook.com/programa Filosofando. Também o nosso blog www.programafilosofando.blogspot.com.br.